Bem, a gente vai dar início então à nossa programação, que são as rodas de conversa que a gente vai fazer todas as tardes com os nossos convidados, mestres, as mestras, os artesãos, todos que vieram até aqui, os nossos artistas. E para cada uma das nossas rodas, a gente tem um convidado, um mediador, que são pessoas estudiosas da temática da cultura popular brasileira. Então, hoje a gente inicia a nossa programação com essa roda que tem como tema cultura, religião e saberes fazeres afro-brasileiros. E a gente tem, a alegria de ter como mediadora desse nosso encontro a Ranaera Negreiros, que vai fazer a mediação com as nossas meninas aqui convidadas. Então, eu vou passar a palavra para ela já e aí a gente já inicia. Obrigada, viu? Pode. Eu vou... vou apresentar a Hanna. Ela é curadora, pesquisadora de moda e doutoranda em História pela PUC São Paulo. Dedica-se à investigação das histórias do vestir na diáspora africana no Brasil. Entre seus principais trabalhos, destacam-se as funções de curadora adjunta de moda no MASP e de curadora interlocutora no State of Fashion Bienal 2024. Obrigada, Jo. Boa tarde a todas as pessoas. É muito bom estar aqui. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele escura, estou vestindo um turbante rosa, uma camisa rosa longa, calça jeans e um tênis branco. E estou muito feliz de estar aqui. Estava já conversando, com as meninas ali nos bastidores. Gostaria também de agradecer a toda a equipe da Artisol, Jo, Dani, Gabi, enfim, todo mundo, por fazer esse projeto tão bonito, tão vivo. E que bom e que honra a gente aqui em São Paulo poder receber, poder ter contato com esse tipo de arte. E eu fico muito honrada também estar aqui com Norma e Irá, da Casa do Alacá, que são mulheres... tecelãs, mulheres de magia, da magia dos tecidos, e é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, Nós vamos falar sobre esses saberes e fazeres ancestrais que caminham através dos tecidos, dessa relação de preservação da memória a partir desses tecidos, a partir dessas indumentárias afro-brasileiras vestidas em terreiros de candomblé, com destaque para o Opoafonjá. Acho que é muito importante também a gente falar sobre religiões de matriz africana num país como o Brasil, que é celeiro dessas matrizes e dessas tradições, mas que também é um país em que enfrentamos, enquanto povo de santo, uma série de questões e problemas também devido a preconceitos com nossa religião. Então, é muito bom que a gente possa falar sobre isso a partir do prisma da arte, da moda, do vestir, e eu fico muito feliz de estar aqui. Bom, eu acho que a gente já começou a prosa lá dentro, então assim, já estamos em casa. Eu acho que, para além da gente entrar de fato no assunto que é pensar esse tecer ancestral, eu gostaria que vocês se apresentassem, falando principalmente de onde vocês são, qual que é essa trajetória, o que leva vocês a esse encontro de tecidos na Casa do Alacá. Então vamos começar aqui? Bem, meu nome é Norma, eu sou baiana de Salvador. Meu nome é Norma, eu sou baiana, mais perto? Eu sou baiana de Salvador, eu sou artesã. Eu conheci a tecelagem há 8 anos atrás, mas antes disso eu já fazia várias artes. Eu vim conhecer a tecelagem e a Casa do Alacá por curiosidade, porque eu queria agregar valor ao meu trabalho. Então era mais uma técnica. Enquanto eu aguardava a oportunidade de chegar ao Instituto Mauá, era um instituto antigo que não existe mais em Salvador, ele foi extinto,
eu conheci a oportunidade de começar a tecer na casa do Alacá. E para mim, como a gente sempre diz, é um universo completamente diferente de tudo, porque lá não é só um tear, lá é uma cultura, lá é uma energia que nos arrebata, sabe? Nos emociona, porque para quem é artesão, é muito fácil simplesmente você pegar uma matéria-prima e produzir sua peça e comercializar. Então, por trás de um alacá, por trás de um ojá, que nós vamos ter a oportunidade de explicar cada peça dessa, existe toda uma ancestralidade, toda uma importância de ser. E eu vou deixar isso como curiosidade para vocês saberem o que é essa magia desse pano. Tá bom? Obrigada, Norma. Irá, por favor. Boa tarde, meu nome é Iraildes, sou uma mulher negra, estou de camisa branca, calça jeans, tênis, estou com um ojá na cabeça, branco com prata. Eu até expliquei por que escolhi essa cor, porque simboliza na minha religião não só para Iemanjá, mas também para Oxalá. Então, eu trago Oxalá na cabeça para trazer a paz, para poder conseguir falar com vocês. E trago um pouquinho de Iemanjá para equilibrar o meu ori, né? Para poder ela me ajudar a falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu nasci lá no Ilhaxel Pofonjá, eu sou de uma família já religiosa, né? Sou bisneta de Mãe Senhora, que foi a terceira alorixá do Ilhaxel Pofonjá. Sou neta de Mestre Didi, que é um sumo sacerdote do culto de Egungun, o Alapini, artista plástico também conhecido, e talvez seja esse meu fascínio pela arte. Eu dizia que eu queria ser advogada, não sei, acho que não ia me dar bem lá, não. E aí vivi dentro desse espaço religioso que para mim é um privilégio, porque eu tive a oportunidade de viver entre a arte e a sabedoria dessas mulheres mais velhas, que através dos itãs me ensinaram muito. Então eu tive o privilégio de estudar numa escola dentro de um terreiro, a primeira escola que alfabetizou as crianças religiosas e contava a história do nosso povo que não estava nos livros de história, e tive logo acesso à arte desde criança. E aos 10 anos, foi a primeira vez que eu vi o pano, né? Mestre Abdias, mas ela tinha ido à África, Mestre Abdias Nóbrega vai ensinar um pouco sobre a técnica lá no Ilhaxel Pofonjá para as nossas mais velhas e alguns filhos de santo. E eu, ao ver o tear pela primeira vez no meio do barracão, onde os orixás dançavam, eu disse assim para mim, isso é magia. Eu quero aprender essa magia, eu quero que essa magia faça parte da minha história. E aí, só que não deixava a criança, ainda não podia, e eram 25 pessoas para um único tear. E aí, mas só que como a gente tem, eu costumo dizer, o nosso caminho já está traçado, as minhas linhas já estavam escritas, a arte, a educação, a memória ancestral já estava na minha vida e não ia demorar muito, o meu sonho seria realizado. Em 2002, Mãe Estela volta com esse projeto novamente de formar a tecelagem lá, agora só que ela faz um outro percurso. Ela constrói uma casa de tecelagem e coloca 8 teares, porque antes era 1 para 25. Ela falou, não, agora a gente vai fazer uma estrutura para que essa preservação do tecer e essa memória tenha como dar seguimento e possa capacitar várias pessoas que queiram aprender e preservar. Então eu consigo entrar em 2002 nesse curso como aluna, passei a ser multiplicadora e hoje eu sou a coordenadora da casa, com muito orgulho, muita alegria, porque preservar a memória é muito bom. Dar seguimento a uma tradição ainda é melhor. Valorizar os nossos ancestrais não tem preço. Por isso que eu falo, o pano traz uma história, traz força e traz ancestralidade. Obrigada. Ai, gente, continua como, né? Depois, como é que faz? Eu fiquei ouvindo vocês e fiquei pensando, né? Acho que
O projeto da Casa do Alacá, ele nasce a partir de um sonho de uma matriarca brasileira, né? Acho que a gente, para quem não conhece, Mãe Stella de Oxóssi, né, saudosa, né, é uma dessas grandes matriarcas, sacerdotisas brasileiras de candomblé, que acho que é responsável, inclusive, por difundir essa cultura, né, do povo de santo. Para além disso, uma mulher ativista, né? Uma mulher que é à frente do seu tempo, né? Que uma filha de Oxóssi, né? Para quem conhece um pouquinho dos orixás, né? Oxóssi é essa divindade de uma flecha só, né? Que é certeiro, que tem ali um alvo e persegue aquilo de maneira muito obstinada, né? Então, ela faz uma viagem para a África em 86. E ali, né, tem essa relação também com as estéticas africanas. Gente, para quem quiser saber um pouquinho mais de todo esse roteiro, também tem uma pesquisa ótima que a Isabel fez e que está no site da Artsol. Acho que vale a pena também prestigiar a pesquisa de Isabel. E aí, Mãe Stella vai à África, tem esse retorno, né, a essa terra ancestral. E quando volta ao Brasil, tem essa vontade, né? Passam-se ali uns anos. Ela também entra em contato, como o Irá disse, com o mestre Abdias, que é um dos grandes mestres, né, do tear no Brasil, e aí começa-se essa formação, né? E aí a gente pode pensar algumas coisas, como, por exemplo, não são só tradições que estão sendo passadas, claro, mas é uma educação, é um processo educativo, é uma formação, né? Acho que tem um lugar também de pensar como esses saberes eles são passados principalmente a partir da oralidade, né? A gente pode perceber muito isso a partir da cosmologia do candomblé, né? Ali é o mais velho passando para o mais novo ali espiando, né? Aprendendo aos pouquinhos. E pensando esses processos de fazer esses tecidos, eu gostaria de pedir para que vocês compartilhassem conosco um pouco de como é que funciona isso, né? Eu fiquei sabendo aí que demora umas boas horas só para montar esse tear. Então, como é que funciona isso? Bem, eu, como uma boa artesã que sou, eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho. Porque como o tear, eu acho que vocês tiveram alguma oportunidade de ver, o nosso tear é de pedal, são 4 pedais. E esses pedais são ligados aos contrapedais. E esses contrapedais aos liços, que puxa toda, eu digo que é uma harmonia. Tem que estar tudo muito bem ligado, bem amarradinho, com o cordão, com os parafusos, que hoje são parafusos, mas já foram encaixes, para que a coisa funcione. Quando a gente pensa na tecelagem, a gente pensa no tear. Mas antes dele tem a urdideira, que é onde nós separamos os fios. Tudo começa por ali. Na técnica, tudo começa por ali. Porque você precisa ter uma urdideira, ela pode ser horizontal, vertical ou na parede. A nossa é uma urdideira horizontal. Então, nós separamos o fio naquela urdideira no movimento de vai e vem. Ela precisa fazer esse movimento de vai e vem, porque nós tiramos todo o fio do cone ou do bolo de fio que você tiver, nós desenrolamos todinho ali na urdideira. E ele se transforma numa meada imensa, porque vai depender do quanto eu quero produzir. Vai depender de quantos metros eu vou tecer. Tá? Então, depois que eu tiro todo esse material da urdideira, eu levo toda essa meada para uma mesa e vou separando aqueles fios num pente. Hoje, nós trabalhamos com um pente e os separadores dele é de aço, porque não é porque nós moramos numa cidade que vai enferrujar o material, não. É para dar um tempinho maior no material. Então, o nosso é de aço, mas já foi de madeira. E hoje nós temos esses pentes que são de aço e fazemos um improviso com a madeira ou um pedaço de plástico para a gente conseguir facilitar, colocar o fio, passar pelo pente. Então a gente separa esses fios, todos aqueles
200, 300 fios no pente. 300? E dá até mais de vez em quando, viu? Dependendo do que você queira produzir. Aí, depois que esses fios todos são passados para esse pente, a gente coloca esse material num tear. Confesso a vocês, fica muito difícil explicar a vocês como é esse processo. Então vai para o imaginário, dá uma olhadinha no nosso Instagram, Casa do Alacá, tem alguma coisa aqui para dar para vocês perceberem o que é. Daí então, depois que a gente passa todos esses fios para o tear, nós vamos definir como vamos passar esses fios nos liços. É aí que a gente começa a pensar. Vamos fazer um ponto decorativo? Que ponto decorativo será esse? Então, aí nós vamos começar. Temos uma fileira de liços em quatro madeiras. E aí eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, enfiando cada fio em cada liço desse, separando para definir o ponto. Depois que eu defino o ponto, eu volto para um outro pente, também o mesmo material de aço, e aí eu tensiono essa linha. Eu tensiono essa linha, aí eu começo o trabalho de amarrar pedal e contrapedal. Temos quantas? Etapas? Vamos contando, depois você me diz, tá? Eu já perdi a conta aqui. Mas tem mais. Tem mais etapa. Bom, aí eu tensionei esse fio, amarrei pedal, contrapedal. Vou encher a minha navete de linha. Navete é uma dessas partes. Dos equipamentos para eu passar meu fio, né? Então aí sim eu vou começar a tecer. Nesse meio tempo já foi mais de 12 horas. Mais de 12 horas. Meio-dia no preparo, né? Mas é muito mais de meio-dia, né? Nós começamos a colocar o tempo nisso, porque todo mundo perguntava pra gente, quanto tempo vocês levam? Quanto tempo vocês levam? Eu disse, a gente precisa parar e colocar esse tempo, mas fica difícil essa questão do tempo, porque tudo é uma questão de energia. Nós estamos dentro de um espaço religioso onde envolve muita energia. Às vezes você pega uma encomenda e a coisa sai assim muito, muito mais tranquila, né? Tem outros dias que você não está tão bem e aí a coisa não sai com 4 horas, sai com muito mais. Mas a média é essa. Então eu vou começar a tecer. Aí sim, eu vou fazer um ojá, que ele vai medir mais ou menos entre 29 a 35 centímetros, porque ele precisa ter essa largura e uma quantidade de 1,90 m a 2,20 m, é um tamanho padrão para que possa ser feita a amarração. Aí eu vou levar em média de 4 a 6 horas para confeccionar depois do tear montado. Não, irmã, o ojá que você está falando é o que irá estar usando. Isso, o pano de cabeça. É o pano de cabeça. É o que você está usando. É esse aqui também que eu estou usando como echarpe. Isso também é um ojá. Que é mais fino, né? O que irá estar usando, ele é mais fino. Porque a trama do que irá estar usando é uma trama com um fio mais fino. Já esse que eu estou usando aqui, vocês percebem que é mais rústico do que o que o irá estar usando. Mais espaçado, mais espaçado, exatamente. Então, tudo depende do fio e se é direcionado a um orixá ou se simplesmente vai fazer parte do nosso processo criativo. Pronto. E que também acredita em todo esse processo criativo, tem um orixá do lado, na frente, direcionando. Obrigada, Norma. Irá, esse que você está usando, você que fez? Sim, foi. Como é que foi o processo de feitura desse que você está vestindo? Já vou pular a etapa do processo já técnico, né? Porque Norma levou mais horas. Na verdade, assim, é sempre por inspiração, como Norma fala, né? Quando eu começo qualquer aula, a gente tem que dar uma volta no axé. Eu acho que não adianta a gente chegar com energia pesada, porque o pano, ele acaba sugando essa energia. Então, eu posso chegar lá e dizer, hoje eu quero fazer um pano para nanã.
mas não rola. Eu pego as cores e aí, quando eu vejo, já estou fazendo um pano para o chumaré. Eu digo, meu velho, pelo amor de Deus, equilíbrio. E é um momento de dizer assim, né? Eu disse, você pode até ter encomenda, mas você também precisa se acalmar, você precisa se tranquilizar, porque esse pano ele vai fazer parte da história daquela pessoa. Dali, quando ele sai dali, ele vai sair repleto de axé, de energia. Então, ele vai contar a história daquela pessoa. Então, não adianta você visar horário, dinheiro, você tem que ter uma calma, você tem que ter, né, essa paz para poder... Ali é tranquilo, o axé é muito tranquilo, a gente escuta muito o som dos pássaros, o som do vento. Então, quando os meus alunos estavam estressados, eu falava assim, vamos parar um pouquinho, vamos tomar um café, vamos dar uma volta no axé, vamos sentar na porta do barracão, vamos nos fortalecer para poder voltar e tecer. Porque pano é energia, pano é história, pano é memória e mais do que nada vai contar a história daquele indivíduo que vai estar levando. Você não está levando só um pano feito no Liaxé ou Pofonjá, você está levando agora um pano que vai fazer parte da sua vida. Então a gente precisa ter um cuidado ao tecer, não só nas cores dos orixás, mas também no que a gente quer passar naquele momento que a gente está tecendo. Então pode levar 12 horas na montagem e 1 hora, 2 horas no tecer, se você tiver com energia boa. Isso é ela que é a mestra. 1 a 2 horas é ela, viu? Eu jamais consegui fazer um rogear em 1 hora. Brincadeirinha, ela consegue sim. A Norma sabe muito de técnica. Eu costumo dizer que Norma chega no axé como uma espírita e se torna a Yauri, uma mãe da cabeça, porque ela é uma mãezona, um cuidado não só comigo, mas com todos que chegam lá. A dedicação dela no tecer, eu digo assim, Iemanjá te escolheu, por mais que você queira ser de Ogum, porque é oguniada, gente, é oguniada, mas Iemanjá escolheu ela. E eu acho muito lindo você trazer isso, né, Ira? Porque eu acho que a feitura desses tecidos, no contexto do terreiro, enfim, desafia, né, esse tempo corrido que a gente tem na cidade, né, de uma roupa que está lá na loja, que a gente entra e já pega e já vai, enfim. Né, tem um tempo de preparo, tem um tempo de espera, né? Isso da energia, né, de colocar energia. Eu me lembro que eu estava fazendo uma pesquisa na época do meu mestrado, eu estudei os modos de vestir da minha comunidade, né? Eu estava falando para as meninas que eu também sou de candomblé, não iniciada, num terreiro de candomblé de Angola. E aí eu estava conversando com a Nanga, que é uma das costureiras, né, do axé, das roupas sagradas, e ela falou de todo um preparo que tem que ter. Não pode fumar, não pode, né, ter feito uma série de coisas. E vocês trazendo esses relatos, eu percebo essa relação também dessa tessitura, né, sagrada, né? Esse fazer, ele é sagrado, é praticamente uma reza, né? E é uma oferenda também, né, de beleza, né, para essa ancestralidade africana. E aí, quer falar? Na verdade, assim, dentro do terreiro, antigamente as roupas eram produzidas dentro do terreiro. Então, você vê como a importância dessa energia ser pura para um orixá, uma divindade que vai estar usando. Então, assim, o pano, ele é importantíssimo. A gente fala assim, não, a gente bota qualquer roupa, está pronta. Não, engana-se você. Você pode estar pronto para sair para o outro ver, mas a sua energia está sendo descarregada, você está perdendo energia. Então, eu acho que a gente tem que acrescentar, sabe? A gente não está subtraindo, a gente tem que somar. E quando se nasce para o orixá, quanto melhor o pano ter esse cuidado energético, eu acho que, porque hoje tudo é industrial, né? As pessoas falam assim, é muito mais rápido, é muito mais barato, a gente quer vestir, massa, é bom vestir, mas também é bom ver isso, a energia é importante, a gente é formado por energia e a gente está perdendo isso exatamente por causa do mediatismo, sabe, do valor, sabe, que é um valor financeiro, eu sei que a gente nem sempre tem, mas a gente precisa também valorizar a nossa própria energia, né? Cuidar dessa energia, cuidar da cabeça, cuidar da nossa vida. Tá todo mundo pirando, gente, e não sabe por quê. É isso, assim, eu acho que o relato de vocês
acho que compartilha muito desse lugar da gente entender um outro tempo, né? Até quando se chega num terreiro, você esfria o corpo, né? Então você chega da rua, você espera, toma um cafezinho. Quem faz parte da comunidade vai tomar os seus banhos, né? De folha, enfim, você tem todo um processo, né? Para fazer. E acho que artigos tão preciosos como os tecidos feitos no Opoafonjá não teriam um outro caminho, né, de nascer, assim, né? Eu acho que tem muito esse lugar. E também de reverenciar esses modos de vida e cultura africanos nossos, né? Somos pessoas afro-brasileiras, mas essa memória ancestral africana, ela permanece, né? A gente teve mais de 300 anos de escravidão. O Brasil foi o último país, vergonhosamente, a abolir a escravidão nas Américas em 1888, né? Faz muito pouco tempo. A gente comparando com o tempo de escravidão desses corpos negros, é muita diferença, né? Então, acho que sempre quando a gente consegue reverenciar esses ancestrais nossos, que mesmo com todas as adversidades, né, vividas durante séculos, criaram coisas tão bonitas, né? E aí, reverenciando, falando dessa ancestralidade africana, eu gostaria de perguntar para vocês se, durante esses anos, né, de Casa do Alacá, a gente sabe que nasce ali com a Mãe Stella pisando em África, mas depois desses tempos todos, vocês tiveram intercâmbios com a África, com pessoas africanas? Existe essa troca? Existe essa vontade? Falo, então. Na verdade, eu acho que foi um link, né? Quando a Mãe Stella pisa lá, ela faz essa conexão, que nunca, às vezes, na verdade, tentaram nos negar esse direito dessa memória ancestral. E assim, não é que a gente não queira voltar à África, mas a gente sabe que alguns países da África já se perderam também a técnica do tecer. E esse resgate seria importantíssimo também para a gente voltar lá. Não é que o axé não esteja aberto, mas assim, acho que uma das maiores preocupações de Mãe Stella foi exatamente não perder o tecer manual, sabe? Porque é a indumentária da nossa identidade, né? De matriz africana. E que a gente valoriza tantas outras coisas, e por que não o tecer e o pano ancestral? Então, quando você fala assim, tem pretensão de se fazer um intercâmbio, pode até acontecer, mas a maior intenção nossa é não deixar a técnica do pano morrer, e que o pano, eu ainda vou mais longe, eu pretendo levar a casa para virar um patrimônio material do nosso Brasil. Lindo, gente, lindo. Aproveitando as pessoas que estão assistindo aqui a gente agora, ou que vão assistir depois em vários tempos e espaços essa gravação, vamos fomentar a Casa do Alacá, não é? Se alguém tiver interesse, né, investir tempo, dinheiro também para pensar não só esses intercâmbios, mas também a expansão desse projeto, eu acho que é muito bem-vindo, né? Agora, pensando esse lugar de mulheres tecelãs, assim, eu gostaria de perguntar para vocês esse lugar de experiência entre ser mulher e tecelã, né? Se vocês percebem, como vocês percebem essa experiência, quantas mulheres existem tecendo hoje em dia, como é que vocês percebem esse panorama? Olha, uma das surpresas que eu tive quando eu conheci o tear, que eu não sabia, o tipo de tear que nós trabalhamos é de homem. Eles sentavam para fazer, enquanto o tear masculino, ou o feminino, a mulher trabalha em pé. Não é? Já começamos por aí. E eu disse a Ira, digo, poxa, a Casa do Alacá é tão inovadora que até o tear que a gente usa era o homem que usava e nós estamos usando. Ira foi a técnica, ela aprendeu com o mestre Zelito. Ela deslumbrou com Abdias, com o mestre Abdias, mas aprendeu com Zelito. E ponto. Daí em diante a multiplicação está vindo através de mulheres dentro da Casa do Alacá. Eu não sei dizer a vocês. Isso é que acontece hoje. Então, lá
na Casa do Alacá, somos mulheres, mas também já tivemos a oportunidade de instruir, de formar homens, mas não estão hoje produzindo. Hoje, dentro da Casa do Alacá, atuando, existem 3 tecelãs, Irá e outra Irá, da Casa do Alacá, Ana Eugênia, que é filha da Iaquequerê de lá da casa, e eu, Norma, que fui abraçada pelo terreiro. Agora, como aluna, temos 2 também do terreiro, né? 2 filhas da casa, do terreiro, do Ilhéu Pofunjá, e aberto para qualquer pessoa que queira aprender a técnica. Acho que é interessante, Ira, acho que pode contar mais pra gente essa relação do Opofanjá ser um terreiro matriarcal, né? Tem mulheres muito poderosas aí na história dessa casa, né? Com certeza. Eu costumo dizer que elas são meus espelhos, né? Porque mãe Aninha, eu digo assim, não tem para onde eu olho, eu fale, eu ande, eu vejo e respiro Aninha. Eu hoje mesmo estou aqui, eu acredito que todas essas mulheres estão aqui comigo. Porque mãe Aninha, ela vai até Getúlio Vargas para poder ter o direito de crença, né? Mãe Senhora foi titulada a mãe preta do ano enchendo o Maracanã na década de 30. Imagine, uma mulher, uma mãe de santo preta encheu o Maracanã. E aí vem mãe Estela que vai para a Academia de Letras. Então assim, as mulheres na liderança religiosa, elas trazem para a gente o momento de a gente não temer, que a gente pode muito mais. E a gente tem o direito de culto, sim. Quando mãe Estela quebra o sincretismo, você quer fazer o sincretismo, tudo bem, mas a gente não precisa mais. Nossos orixás, nossa religião, já por si só, já basta. Então, são mulheres que mudam o momento, sabe? Então, ela mostra pra gente que a gente não... Eu durante muito tempo, eu costumo dizer que eu vivia numa redoma de vidro, porque eu me sentia uma rainha. Ainda me sinto, né? Mas né? Porque eu tenho limitações, né? Eu nasci com um problema físico. Eu sou mulher negra, né, periférica, não sou rica, não, tenho várias dificuldades, mas nunca tive medo de nada, não. Pode vir para cá que eu vou para cima. Porque essas mulheres me ensinaram isso, acreditar em mim, acreditar no meu potencial, acreditar na minha religião, na minha ancestralidade. Você não está só, Irá. Pode olhar para trás que você vai ver centenas delas, mas olhe para trás pensando na frente, porque você tem que abrir caminho para quem vem também. Então a gente está aqui para isso. Nós somos mulheres que precisamos fazer a mudança do agora. Mas se ela fala, meu tempo é agora, nosso tempo é agora, tempo de transformação. E o terceiro, ele ajuda muito a gente nisso, principalmente as mulheres. Quando eu falo a Casa do Alacá é uma casa de resistência, e é sim, é um terreiro de resistência, é um espaço de resistência, é de memória, é de ancestralidade feminina. Vamos botar o chum, porque é a dona do tecido, eu a senhora da visão, da criatividade. Então são mulheres. Quando você fala de tecido, quando você fala em energia, você fala de mãe, útero, você fala do berço de tudo. Então não tem como não falar de mulheres, não tem como não pensar em mulheres. Não tem como você não se assumir como uma mulher poderosa. Quando eu falo assim, botei meu ojá, botei minha coroa, sou uma rainha, sou possuidora de poder, sou capaz, temos dificuldade, qualquer ser humano vai ter, gente. Como você vai encarar ele é que vai transformar a sua vida. E acreditar que a gente está aqui para fazer o melhor, o possível. Então, quando a gente canta Ya Obogundê, a mãe ancestral voltou, a mãe guerreira voltou. E ela está com a gente nesse exato momento. Ai, gente. É muito lindo, assim. Para além de tudo, os tecidos, eles curam o corpo, né? Essa questão do ojá ori, né? Ori, cabeça, né? Tecido de cabeça, portanto, certo? Qual a importância dessa cabeça para o nosso corpo e para a nossa energia? E aí emendo. E o tecido no meio disso tudo? Você vai falar daqui a pouco. Deixa eu ficar comigo. A gente sabe que a boa cabeça é necessária, né, gente? A gente brinca, mas a gente brinca muito, acostumada com... Mas quando a gente fala Iauri, né, a mãe da cabeça,
Hoje a gente vê quantas pessoas estão com depressão, né, com ansiedade, né, com esse negócio de imediatismo. A nossa cabeça é importantíssima. Então, sem uma boa cabeça, você não consegue. Você até tenta, mas você não consegue fazer nada. Então, o pano, eu costumo dizer assim, quando a gente inicia-se, a gente usa um pano branco. Por que um pano branco, Irá? O pano, eu acho, Irá, você acha ou você tem certeza? Eu não tenho certeza. O pano branco, ele traz essa energia boa, purificada para a nossa cabeça. A gente precisa se purificar, a gente precisa fortalecer a cabeça, porque sem uma cabeça boa você não vai para lugar nenhum, você não tem o que contar, o que construir, porque você fica parado, estaciona. Aí vai para o remédio, os remédios fazem o que mais? Deixa a sua cabeça mais doente ainda. Então você paralisa. Então, o pano, ele traz essa energia. E o que você bota na sua cabeça também transmite uma energia para o seu ori. Quando botar na cabeça doer, minha filha, tira. Tira, porque sua cabeça está falando com você. Se estiver incomodando... Tira. Sabe, porque a gente tem mania de não perceber o que o corpo fala. Nosso corpo fala o tempo todo. Os olhos, nossa cabeça. Tem pessoas que falam que ouve vozes. A gente ouve nossa ancestralidade e nosso orixá. Quando ouve demais maluquice, se jogar, pode ir para o médico. Mas a gente tem uma entidade, a gente tem um orixá, a nossa cabeça fala com a gente o tempo todo. Se você se arrepia, você passa, poxa, me arrepia, aqui não tá legal não, tá pesado, vou sair, não vou. A cabeça diz, não saia, Irá, você vai sair, acontece alguma coisa. Bem que eu disse que não era para eu sair, não sei porque eu não ouvi minha cabeça. Então a gente está com a mania de não ouvirmos, e a gente tem que se ouvir. A gente não escuta o outro. A gente não percebe mais as pessoas. Então, estamos perdendo isso, essa magia. Então, o tecido, ele também tem isso. O tecido chama a gente. O tecido fala com a gente. Mas ele fala com quem? Não é com o seu bolso. É com o seu ori. É com a sua cabeça, é com a sua energia. Então, ele te chama. Ele quer te acolher. Ele quer te abraçar. Ele quer te proteger. É uma proteção. Quando se protegia as costas das mulheres, não era só para fechar o corpo porque ela estava mostrando os seios, mas fechar as nossas costas do mal que é jogado, que não é visto. Porque o que é lançado é através de palavras, através de pó, através de coisas que a gente sabe que existe. A gente de axé sabe que existe, né? Porque as pessoas acham que o mal é só aquilo que pode ver. Não, palavra tem poder, muito poder. E quando você acolhe, você se enfraquece. Então, a nossa cabeça precisa ter essa atenção e esse cuidado. Todos nós precisamos dar mais atenção ao que a cabeça fala. Aí fala, não, eu só escuto o meu coração. Que bom, que pelo menos você ainda está ouvindo o coração, que ele está pulsando. É esse equilíbrio, né? Mas a cabeça é o equilíbrio do corpo todo. Né? A gente não faz nada dentro do terreiro uma pessoa de cabeça desequilibrada. Não tem como receber uma entidade se você, por si só, está toda desorientada. Então, inicialmente, a gente cuida da cabeça, para depois cuidar do resto. Bom, vou puxar uns outros fios aqui, pensando técnica, pensando prática, né, de feitura. Norma me falou aqui que para montar a gente leva aí começando umas 12 horas, né? E depende, né, da energia do dia, de como está a situação. Norma, qual foi o tecido mais assim longo no sentido de tempo de feitura que você já fez? Provavelmente no momento que eu estava bem desequilibrada, viu? Aí é complicado. Vocês não imaginam. Chega um determinado momento, e pegando esse gancho de Irá em relação à cabeça, se você não está equilibrada, você vai quebrar muito fio. Muito fio. E cada fio que você quebra, você tem que parar e emendar. E quando você vai emendando, você vai colocando sua cabeça no lugar. Porque você vai ter que fazer um trabalho com você vai dizendo assim, se harmonize ou vá para casa. Entendeu? E você vai fazer a opção, você abandona aquele trabalho e vai para casa e volta amanhã, sabe? Recupera a força, renova a nossa energia, dá aquela volta no terreiro que Irá falou, respira um pouquinho na porta do barracão,
vai ver nossa mãe Iemanjá para pedir a ela, vai chorar, porque a lágrima lava a nossa alma, né? E aí a gente volta. Respondendo a sua pergunta, já aconteceu várias horas, mas eu não larguei o trabalho lá não. Eu fui largando, fazendo, chorando, emendando, mas concluí. Mas não sei te precisar o tempo não. Muitas horas, né? Muitas horas. Interessante do que Norma falou aí também é que o TA, o TC é um lado da psicologia, né? É o momento também que a gente para nos entendermos. No momento que a gente conserta algo que está quebrado, fala assim, peraí, tem algo aqui que não está certo. Eu não vou continuar porque vai piorar. Então o tecido também tem isso, né? A gente vai fazendo, vai funilando, porque você não consertou. Então na vida também tem isso. Então quando tem algo de errado a gente tem que parar. A gente tem que parar assim, não é vergonha parar. Parar e voltar, sabe? E ver da onde foi que errou. Então a gente tem esse lado da psicologia, a psicologia do TC, que é entender-se um pouquinho, né? Até através das histórias que a gente... Porque de vez em quando a gente canta... A gente conta histórias, né? A gente ri e isso relaxa, tira a gente daquele problema que a gente adentrou o espaço religioso com um monte de problema e quando a gente viu a gente já está em outra energia, porque como eu falei, o pano vai sugar a energia do tecelão, então a gente tem que estar bem. Então quando eu vejo qualquer um deles assim, não muito bem, eu falo, pare, sente. Respire. Não bota no axé, vá na fonte de Oxum, abraça uma árvore. Eu adoro mandar todo mundo abraçar a árvore, viu gente? Me desculpe, mas todo mundo chega assim que eu vejo aquela pessoa piradinha, fala assim, abraça uma árvore, por favor. Vá lá se conectar com o seu sagrado, com os seus ancestrais e volte. E aí a pessoa volta diferente. Chora. Digo, ai meu Deus, já molhou minha blusa toda, mas tudo bem, chore. Porque é importante chorar. Chorar é importante, as pessoas hoje não querem chorar. Sei por quê. Eu sei, porque eu vou ficar ressecado, beba água. Continue bebendo água, chore. Dica de ouro, bebam água, né? E chore. E não é sinônimo de fraqueza. Muito pelo contrário, é de coragem. Ouvindo vocês, eu penso muito nessa afetividade, né, de fazer esse tecido, né? Acho que tem uma relação profissional, tem a relação da educação, como a gente falou, dessa formação, né? Então vocês são professoras, né? São formadoras, são multiplicadoras, né? Como vocês costumam dizer, desses saberes e de novo, né? A ideia lá de Mãe Estela, acho que continua viva, para que esses saberes eles continuem aqui conosco e que na verdade se atualizem, né? Também. A tradição ela é viva, né? Tem os fundamentos, obviamente, tem toda essa relação, mas ela é viva. Eu queria perguntar sobre os tecidos mesmo, os fios, enfim. A gente, inclusive, pode visitar ali os tecidos, eles estão lindos, caso alguém ainda não tenha visitado. Mas ali tem fio orgânico, né? Tem fio como algodão, enfim, e também tem os fios sintéticos. E aí eu estava conversando com as meninas lá dentro, elas estavam me explicando essa relação, às vezes, de fazer um tecido só com algodão, né? Um pano só com algodão, ou às vezes fazer essa tessitura também com o sintético. Vocês podem contar um pouquinho essa diferença e quando vocês escolhem um, outro? Olha, a base do tecido lá, do TA nosso, é sempre de algodão. É 100% algodão. A nossa ideia também, a nossa proposta também seria trabalhar só com algodão. Mas isso se torna uma coisa impossível. Porque quando chega alguém de Oxum, como é que eu não vou dar o brilho para Oxum? Infelizmente, eu só consigo colocar no pano um tecido sintético, esse brilho para Oxum, com um tecido sintético. Mas a gente sempre coloca uma coisa muito discreta, porque o importante não é ter aquele sintético do brilho de Oxum, não é isso, não é. A intenção do pano é muito maior do que essa. A intenção é você se conectar com esse seu sagrado, né? Então, até mesmo quando diz assim, para que orixá que eu vou comprar?
converse com a cor, converse com o pano, ele vai lhe dizer qual é o pano que é seu, que lhe pertence. E voltando para os fios, hoje na Casa do Alacá, a base nossa é o fio de algodão. A trama também de algodão. 70% do que a gente trama é algodão. E colocamos sempre um detalhezinho com um fiozinho prateado, para só atrair mesmo, só para dar o brilho e a beleza do pano. Somente, só para dar um pouco de detalhe. Ira, tem algum fio, algum material que você sente uma maior dificuldade ali nessa urdidura, nessa tessitura? Na verdade, não, né? Assim, a gente começou a trabalhar com os fios e procurou, como a Norma falou mesmo, trazer o melhor, né? E que chegasse mais próximo da divindade, né? Há anos atrás eu achei engraçado porque a princesa de Oxobô teve lá na em Salvador, na UFBA, para uma entrevista, né? E ela estava com um ojá na cabeça que ela trouxe da Nigéria. E aí o axé, o Pofanjá, deu de presente a ela dois tecidos, né? Um pano da costa e um ojá. Ela imediatamente, no público, ela tirou o ojá que ela estava e colocou de lá. Então ela descreveu o que ela sentiu, a energia que o pano passou para ela. E foi tão emocionante, porque assim, fora da África ainda a gente consegue fazer um vínculo com um sagrado tão... Vamos dizer assim, eu não vou dizer perdida, porque está bem achado. Dentro dos terreiros, quem for, encontra e se conecta com o seu sagrado, com os orixás. Mas uma mulher que não conhecia, não sabia que a gente estava trabalhando, ela colocar e ela descrever aquilo que a gente tentou passar, né, com as energias, com a escolha da cor, pelo fato de ser feito dentro de um terreiro. E quando ela começou a falar, que ela falou do sentimento das águas de Oxum, não teve quem não chorasse. Porque ela sentiu o pano, e era isso que a gente queria. E essa é uma das propostas, né, da casa também, né? Trazer a energia que está dentro da gente adormecida para aflorar novamente. E quem não pode botar na cabeça, mas que use no corpo, que bote na sua casa, que tenha como proteção, sabe? E que é importante a gente valorizar, né, a nossa cultura, a nossa história, e que, como eu lhe falei, que não está em todos os lugares, mas que está sendo representado nos lugares que são de resistência, como os terreiros de Candomblé. Que lindo isso você falar. Já vou pegar um gancho aqui, que é justamente desses usos, né, dos tecidos. Então a gente pode usar na cabeça, as mulheres, né, no terreiro, principalmente, acho que a gente sabe que cada terreiro tem o seu modo, mas é de tradição que, por exemplo, um ojá seja usado por uma pessoa já mais velha na comunidade e tudo mais. Mas a Casa do Alacá, ela está aberta, né? Existem pessoas que vão lá, vão adquirir os produtos. E aí eu gostaria de perguntar, assim, que eu acho que é uma questão que surge com frequência, né? As pessoas que não são do candomblé, que não são iniciadas, como é que vocês acreditam que essas pessoas elas podem utilizar as peças criadas pela Casa do Alacá, né, de maneira respeitosa, enfim, honrando esses significados, né? Nós costumamos chegar em todos os lugares que chegamos e contar a história. Eu e Irá falamos muito e gostamos disso. Porque assim, olha, eu estou usando um ojá. Sempre que vocês me encontrarem em qualquer lugar que eu estiver falando a respeito da tecelagem, vocês vão me encontrar com um ojá. Eu, como falei, sou artesã e tive a oportunidade de conversar e de fazer outros ojás, outros panos da costa com outro tipo de técnica. E, inclusive hoje eu ia trazer um que eu tinha feito com tricô para mostrar a vocês a diferença. Mas eu não quero falar de diferença, eu quero falar do tecer e dessa arte que a gente tenta preservar, dessa cultura. Então, eu não sou da religião de matriz africana, mas eu tenho o respeito pelo pano.
eu sei a importância que esse pano tem na nossa vida. Então, eu uso ele como proteção. Eu sei quando eu estou frágil, quando o coração dispara e o corpo treme, eu seguro nele, porque eu sei de onde ele veio, qual a importância que ele tem para mim. Então, é importante termos alguma coisa para se segurar quando a gente pensa que vai cair. Entendeu? Então, é segurar realmente, é a força de onde ele vem e a segurança de onde ele está. Na verdade, dentro do Brasil, o pano da costa e o ojá, no lado religioso, ele ganhou uma outra hierarquia, né? Porque quem vê nas fotos e quem vê em documentário vê que na África é natural usar o ojá na cabeça, o pano, até para carregar balaio, frutas, vender criança, botar esmarrar as crianças, faz parte da cultura africana. Mas quando ela vem para a Bahia, né, para o Brasil, ela passa a ter uma hierarquia dentro do lado religioso. Então, quando as pessoas vão lá, a gente explica um pouquinho sobre a história do pano. E quando você entra num espaço religioso, qual é a forma que você deve usar, já que você não é iniciado. Porque na iniciação, para se usar o pano de cabeça, você tem que ter 7 anos de iniciação arriada, né? Você ser iniciado, ser raspado, ser do orixá. E quando você não é, você não pode usar ele. Muita gente acha lindo, a gente até faz as amarrações lá, né? Explica, mostra, mas se você for a um terreiro, não use na cabeça. Use como um cachecol, vai estar lhe protegendo. Porque quem usa esses panos na cabeça, isso, como eu falei, é uma identidade que persiste e resiste dentro do espaço religioso para demarcar um pouco, de uma certa forma, a idade de santo da pessoa. E se você não é do candomblé, mas usa porque é bonitinho, então use fora como encharpe. Dentro de uma festa religiosa, respeite o espaço e não use na cabeça como o ojá de cabeça. Use como encharpe, que você vai estar prestigiando a festa, prestigiando o seu orixá e protegido da mesma forma. Então, quando a gente vai as pessoas lá, a gente geralmente dá essas explicações, porque vão muita gente querendo usar o ojá como a gente usa, que acha bonito. E é natural. Eu falo assim, gente, culturalmente, quando a gente bota, a gente fica mais bonita do que a gente já é. Então, todo mundo quer ficar bonito. Então, não acho ruim você, mas respeite a hierarquia que existe dentro do nosso espaço religioso e que esse é vamos dizer assim, o único legado que os nossos ancestrais deixaram para demarcar mesmo. Aqui é nosso espaço. Então, respeite essa porteira que você adentrou. Porque se você adentrou, as energias permitiu. Então, sinta-se abraçado, mas nos respeite. É isso, acho que quem quiser usar, faça o santo, dê sua obrigação de 7 anos e use. Né? Obrigada. Eu acho que agora a gente pode abrir um pouco para conversar com vocês, ouvir dúvidas, enfim, o que vocês gostariam de perguntar. Acho que as meninas estão aqui, né, também querendo essa troca. Temos a primeira candidata, o primeiro... Não se acanhem, não fiquem tímidas e tímidos. Ótimo. Como é que a gente faz essa dinâmica? Oi, Cris. Oi, boa tarde. Queria agradecer pela conversa. Eu estava anotando o tempo todo o que vocês estavam falando, que eu gosto de escrever para pensar. Estou super emocionada também, porque eu tinha uma avó tecelã, então estou até tremendo. E eu anotei uma pergunta, que eu sou jornalista também, então eu fico anotando perguntas para fazer. Em determinado momento a gente falou vocês falaram um pouco sobre a comunhão que existe nesse processo de tecer e nesse processo de fazer esse trabalho juntas. E eu queria perguntar para vocês, na opinião de vocês, por que vocês acham que os trabalhos manuais têm esse duplo momento de curar o unitário, curar a alma, curar o seu ori, e esse segundo momento também, essa flexibilidade de
gerar comunhão e de unir as pessoas? Por que o trabalho manual é tão poderoso nessas duas instâncias? Olha só, eu como tecelã hoje, mas eu no começo não era tecelã. Eu acho que eu não conseguia nem enfiar uma agulha, de tão estressada que eu era. E ainda sou. Quando algum chega, e aí eu fico bem agoniada. Mas eu fui aprendendo com a vida que a gente tem que dar uma paradinha. E esse momento de reflexão, sozinho você não consegue. Com o psicólogo, muitas vezes, você não consegue se abrir. Mas se você começar a trabalhar com o seu interior, você precisa centrar. E aí vem o trabalho manual, que dá essa segurada em tudo. Eu ouço muitas pessoas falando, eu não tenho paciência. Mas você nem tentou parar, você nem tentou refletir. Vocês se lembram que Ira começou na fala dela falando desse tempo que a gente não tem e que a gente não se dá, porque a gente está o tempo todo numa tela de um celular, que eu acho maravilhoso, tá? Eu acho maravilhoso. E o imediato, a resposta imediata, e muitas vezes a resposta imediata não é a que você precisa ter, não é a que te acalma, não é a que te tranquiliza. Então você diz assim, mas você vai levar 4 horas para fazer uma peça dessa? Você leva 20 e estraga a sua vida. Então, a arte manual, ela te tranquiliza, ela te freia, ela te segura quando você se propõe a fazer, a executar. Então, quando eu iniciei minha fala, quando eu cheguei na casa do Alacá e Kira passeou comigo pelo terreiro, eu encontrei essa conexão do sagrado comigo e com a minha tranquilidade. Hoje eu sou melhor do que o que eu fui há 8 anos atrás. Não foi a tecelagem, não foi o terreiro, foi o meu encontro com eles. E quando você fala dessa união, da mão, né, trabalho manual, eu acho que a gente tem um poder imenso na nossa mão, assim como na fala. Tanto que a gente dá passe com o poder da nossa mão. Então, essa conexão está também nesse trabalhar. Você vê que na nossa religião a gente come de mão. A gente tem esse contato com a mão, a boca. Então, a gente esqueceu do poder que a gente tem nas nossas mãos. Então, quando a gente trabalha nesse coletivo e que a gente trabalha manualmente, a gente está fazendo esse passe de energia, que é ao mesmo tempo individual, mas acaba um coletivo, né? Porque a sua energia vai para outras pessoas e o TC, por mais que a gente trabalhe um enfiando de cada, mas uma vem, ajuda a outra, a gente não coloca no TA sozinha, tem a outra que sai do TA dela para ajudar a gente, então a gente trabalha nesse coletivo, então as mãos, nesse momento a gente dá as mãos e a gente faz com que o círculo de energia circule. É o nosso processo de axé também, a gente dança em círculo. Então, quando a gente abraça uma árvore, a gente não abraça uma árvore, vamos dizer, a gente bota o braço, pega a mão, e quando as mãos, né, muitas vezes não dá para pegar uma na outra, mas o contato com a árvore, você tem essa conexão com o axé. Então, nossa força está na nossa mão também, não só na nossa oralidade. Então, acredito que o TC manual traz isso, essa junção de força e faz esse equilíbrio, essa transformação. Muito obrigada. Obrigada, maravilhosa. Obrigada, Oba! Estão surgindo questões aí. Tem? Eu não quero mais falar, isso aqui não acabou. Ai, tem outra. Otumbá, sua bênção, Bomi. Otumbá, sua bênção. Eu queria saber, eu não sei se eu perdi o começo da fala de vocês, mas quanto dessa produção começou para fornecer para a própria casa, para a própria EBE, para a própria comunidade do Pão-Afonjá, e se faz parte, se é esperado que depois da maioridade, dos 7 anos, as pessoas usem o Alacá de vocês e o Ojá. E eu estou super nervosa falando em público. Obrigada.
Como é seu nome? Eu sou Débora. Motumbaxé, minha irmã. É assim, na verdade, a proposta foi essa, né? Porque, como eu falei, demorava-se muito para chegar da África, da costa da África, os tecidos. E a produção tinha poucas pessoas que faziam o pano naquela década, né? Porque vem já muitos anos atrás. Então, quando uma Estela pensa em fazer, é exatamente para que o povo de axé pudesse usar. Não algumas, mas todas, aquelas quituteiras, a baiana de acarajé, que elas pudessem ter, ao terminar a obrigação de sete, o seu pano, que era afirmando dentro da hierarquia a maioridade. Então, hoje a gente tem muita gente no axé, sim, que se vê com nossos panos, que se sente representado, não só lá, mas fora. Foi uma das coisas que eu falei. Vem gente dos Estados Unidos, de Cuba, e vem e leva o pano, e o povo do Brasil poucos têm. Então, a gente precisa valorizar, a gente precisa procurar e a gente precisa conhecer a nossa história. Obrigada. Eu vou aproveitar que eu tô... Vou aproveitar que o microfone caiu aqui na minha mão. É isso, tem que pegar para fazer um comentário, assim, eu estava conversando com vocês ontem e fiquei muito encantada de conhecer. E eu acho essa palavra muito boa, porque vocês trazem muito, comunicam muito o poder da palavra e o poder das mãos. E eu acho que vocês entrelaçam muito bem isso, assim. E o encantamento do trabalho, o encantamento que a gente tem olhando e sentindo, né, e que isso é comunicado também, eu acho que essa magia que vocês trazem da tecelagem, ela é muito sentida observando as peças, tocando nas peças, e é muito emocionante ouvir vocês falando, assim. É muito bonito ouvir vocês falando. É muito bonito conhecer o trabalho de vocês e saber que tem... que a gente pode acreditar nessas coisas, né? Que eu acho que a cidade, esse barulho todo, às vezes impede que a gente escute outras coisas que estão aí, né? A gente tá ouvindo tudo. E é muito bonito. Eu queria agradecer as palavras e agradecer a presença de vocês e muito obrigada. Olha, eu já falei para vocês e vou continuar falando que até domingo minha avó já viu como é que tá ficando, né? Mas ela vai permanecer até domingo. Eu disse a ela, pode falhar segunda-feira, tá? Porque até domingo eu vou estar agradecendo. Olha, gente, tem muito que agradecer ainda, essa importância, esse momento para a gente, de poder realmente transmitir tudo que a gente faz, tudo que Mãe Estela planejou, e de me sentir parte desse processo é muito importante. E poder falar para vocês o que eu realmente sinto, porque eu sinto muito amor pelo que eu faço. Aprendi... Eu 8 anos amando, então, amizade, namoro, casamento sólido para sempre, para toda a vida, com muito amor. Eu também venho, desde o dia que eu botei o pé aqui e falei com o Jô, a satisfação e a alegria de abrir as portas do terreiro para vir para São Paulo. É o axé saindo do axé para se comunicar com o Brasil, né? De uma certa forma fala que São Paulo, só São Paulo é Brasil, desculpa a expressão, mas a brincadeira, mas São Paulo precisa conhecer a sua história e precisa permitir que a gente possa estar aqui mais vezes falando dessa cultura e dessa ancestralidade que, na verdade, poucas pessoas conhecem. Então, para mim, é sempre uma honra falar das mulheres, falar do trabalho, falar da minha ancestralidade, falar sobre axé, porque falar de axé é falar sobre a minha essência, é falar sobre a minha vida, é falar sobre a minha existência como mulher preta, candomblessista, deficiente. E isso para mim é muito importante. E eu sou grata a essa exposição, porque a gente também faz uma homenagem a essas mulheres, essas grandes Yalorixás que lutaram, fizeram história e que continua preservando grandes memórias. E uma delas é o do TC. Obrigado, São Paulo. Obrigado, povo. Obrigado, Artesã, pelo convite. Obrigada a vocês.
Temos mais dúvidas? Dou-lhe uma. Dou-lhe... Oba, vamos lá. Se cansarem de mim, me avisa, tá? Eu vou embora. Na verdade, acho que... Eu acho que, me conectando um pouco ao que ela falou, nesse tom da potência da palavra, uma coisa que me pegou muito desprevenida na fala de vocês foi quando vocês inflaram o peito de ar e falaram que são artesãs, são tecelãs. E eu acho que isso existe um poder muito grande em fazer essas afirmações, porque por muito tempo isso foi tratado de uma forma muito subjugada. O trabalhar com as mãos foi tratado de uma forma muito diminuída. Talvez até porque isso era feito por mulheres, sempre foi feito por mulheres. Existe aí uma crítica, talvez. Então, acho que existe o poder de fazer essa afirmação e bater no peito e falar que isso faz parte da personalidade de vocês, da identidade de vocês, né? Eu acho que existe essa carga muito grande em perceber que isso faz parte de vocês. Como é que foi esse processo íntegro e pessoal mesmo de analisar e parar e perceber isso é quem eu sou também, para além de todo o resto? Eu vou te falar como mais velha, tá? Gostou, mas é isso mesmo. Bem, eu via lá longe, né? Minha avó, que era filha de escrava, arrumar casa. E a casa de minha avó era bem bonita, muito linda, sabe? Os panos todos de prata eram bordados. A mesa era forrada também com um pano bordado por ela. E aquela linha ela encontrava, porque ela desfiava as sacas de... Porque antigamente não tinha essa história de... Tinha até... Não, tinha não. Na época da minha avó não tinha. Plástico, saco de papel. Não. Vinha o alimento, o feijão, o arroz, no fardo e aquele fardo era dentro de um saco. Então ela desfiava aquele fiozinho e fazia os bolinhos de linha e guardava na gaveta da cozinha. Aí vem a história de Irá da magia do pano, né? Minha avó fazia aquilo. Então as mulheres eram prendadas para deixar suas casas bonitas e agradar seus maridos, né? Então a grande maioria sabia costurar, se não eram tão donas dessa técnica, mas sabia fazer alguma coisinha para cozicar ali, fazer uma bainhazinha ali. Então eu cresci nesse universo, com minha avó muito prendada e prendada dentro de casa para fazer essas atividades. E eu cresci nesse mundo, né? Eu aprendi a fazer vários tipos de bordados, vários tipos de tear de prego, os nanduti da vida, que muitos de vocês nunca nem ouviram falar, mas existe essa técnica. E era arte dentro de casa para agradar os seus maridos, né? Bom, fui para a CLT, fiquei sei lá quantos anos, não importa. E fiquei muito estressada. Continuei estressada e aprendi a fazer alguns pontinhos lembrando aquela memória, tá? Lembrando aquela memória. Eu não conseguia me sustentar com o artesanato. Ninguém conseguia quando eu comecei. Era muito difícil. O artesanato vinha e você não pagava suas contas. E aquilo foi dando um desespero. Mas também muitas mulheres persistiram naquilo para se manter, para complementar uma renda, para comprar um sapato para o filho, que muitas vezes não tinha dinheiro, a camisa da escola, sabe? O dinheiro do transporte, para ganhar aquele trocadinho. Mas o mundo evolui. Então, quando você diz assim, vocês se empoderaram, né? Quando vocês dizem assim, vocês são tecelãs, nós somos tecelãs, porque nós estamos conseguindo realizar alguns sonhos com o nosso trabalho, com o amor que a gente coloca em cada peça daqui. E a prova que nós estamos no caminho certo é estarmos aqui.
conversando com você e mostrando o que fazemos e o que ainda poderemos fazer. Estou esperando que irá falar. Na verdade, a tecelagem eu só vim me empoderar mesmo quando eu me tornei mestra tecelã. Porque até então era só um hobby tecer lá no fundo do axé, dentro do terreiro. E eu não vivia da tecelagem, né? Como eu falei, eu tenho uma limitação, então eu sou aposentada, mas amava tecer. E transformar o pano era algo que me dava força. E viver num espaço onde mulheres já, pelo simples fato de eu viver dentro de um terreiro que todas as mulheres eram empoderadas, eu não achava que a tecelagem... Mas ela me deu isso, me deu régua e compasso, como dizem, né? E me tornou uma tecelã reconhecida e uma mulher que preserva, que faz história, que tem a memória e que bate no peito, sim. Eu sou tecelã com todo orgulho. Sou uma mulher negra tecelã e que trabalho com a mão, que transmito o meu axé através da mão, dessa energia no pano, mas com muito amor, com muita dedicação. E que muitas outras pessoas possam chegar lá na frente e dizer, também sou tecelã. Também trabalho com... Não precisa ser só mulheres, mas a gente precisa valorizar as mulheres, a gente ficou muito tempo para trás. E a gente sabe o quanto é importante reafirmar. Somos mulheres, sim, somos candomblecistas, sim, no caso eu, ela é espírita. Vemos de dentro de um terreiro que preserva a técnica do tecer, sim, um tecer ancestral, porque a gente busca o conhecimento do pano, a importância do pano na vida da história do povo de axé. E mais ainda, a gente quer mostrar para as meninas novas que tecer também é cultura, que saber o tecer traz esse empoderamento feminino. Você pode ser advogado, pode ser tecelã, você pode ser jornalista, pode ser tecelã, por que não? A arte transforma e o tecer com a mão mais ainda. Obrigada. Infelizmente, depois dessa beleza toda, a gente vai ter que encerrar os nossos fios aqui por hora. Eu me sinto muito honrada, gostaria de agradecer a vocês duas mais velhas por essa tarde de ensinamentos. Muito obrigada. Estou me ouvindo aqui, não precisa mais, peraí. Ufa. Muito obrigada por virem a São Paulo, por trazerem essas belezas todas. Aliás, visitem, né, não só a Casa do Alacá, mas todas as belezas que estão aqui na Artisol. A gente percebe a importância de um evento como este, movimentação da cultura, da educação. Que bom que o nosso país começa a respirar de novo cultura e educação e que assim possamos seguir, né? Agradeço novamente a organização do evento por me colocar aqui no meio dessas maravilhosas. E, por favor, visitem também as redes da Casa do Alacá, né? Quando forem à Bahia, Salvador também, visitem a Casa do Alacá. Oxum Bocifuó, muito Axé obrigada. Muito obrigada. O Axé. Tchau, gente.